Amém, queridos? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar para os enfermos. Se você conhece alguém que está doente, alguém que está internado, né? Nós estamos vivendo esses dias de pandemia da dengue, né? Alguns irmãos que estão com dengue, tem pessoas que estão internadas. Vamos estar orando. Somente o Senhor. Ele é o médico dos médicos, está acima de tudo e de todos. Pai querido, em nome de Jesus. Na palavra do Senhor, ó Pai, o Senhor nos mostra um fato lindo e maravilhoso. Quando o Senhor entrou à casa da sogra de Pedro, ela estava ali acamada, ela estava ali com a febre alta. O Senhor estendeu a mão, ou segurou na mão dela e repreendeu aquela febre. Imediatamente aquela febre saiu, ou seja, o Senhor curou aquela vida. Como no Evangelho, Pai, inúmeras vidas foram curadas, tocadas pelo Senhor. O Senhor é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Nesse momento nós colocamos como igreja, Pai, vidas que estão enfermas. Se porventura nesse espaço tem alguém com alguma dor, tem alguém que está enfermo, alguém passando por um problema de saúde, meu Deus, nós apresentamos as vidas que estão no hospital, internadas ou acamadas. Não importa qual é a enfermidade, importa que o Senhor é o médico dos médicos. Aonde tem alguém doente, aonde alguém enfermo, aonde tem alguém que de repente humanamente não tem mais jeito, mas o Senhor é o médico. Quando o Senhor estava indo à casa de Jairo, alguém falou: não adianta mais, a menina está morta. O Senhor disse: não, ela apenas dorme. Ou seja, para o Senhor tudo tem solução, porque o Senhor é Deus, o Senhor é médico, especialista em obras. Aonde o homem tira a mão, o Senhor coloca a sua poderosa mão. Então, como igreja, nós declaramos e cremos: enfermidade vai soltando, enfermidade vai desalojando. Não importa se é câncer, não importa se é AIDS, não importa se é Covid, não importa se é dengue, não importa se é algo alojado nos ossos, não importa. Importa que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E nós, como igreja, em nome de Jesus, toda enfermidade saia em nome de Jesus. E a honra e a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Hoje, um dia especial, né? Todos os dias são especiais, porque o Senhor, Ele está presente nas nossas vidas. O Senhor está no controle de nossas vidas, amém? Então, todos os dias são especiais, mas especial, né? Para a família do Robson, da Sandra, que trouxe a sua filha, a Rebeca, para estar apresentando ao Senhor esse dia de hoje. Quero convidá-los aqui à frente, em nome de Jesus. Também chamar a Vanessa com o Alexandre, a Flávia, o Rogério e o Elcio com a Célia. Amém, irmãos? É uma alegria, né, a gente poder estar na casa de Deus e também poder estar apresentando, né, os nossos filhos ao Senhor, consagrando ele ao Senhor, colocando todos os dias, né, da vida deles na presença do nosso Deus. E não tem coisa melhor do que isso, porque só Ele para cuidar, né, dos nossos filhos. Amém? Então eu quero ler algo aqui, né, para embasar esse ato que nós estamos fazendo nessa noite. As Escrituras, elas nos ensinam acerca da apresentação pública da criança a Deus,
durante a qual pedimos ao Senhor que abençoe as crianças e a vida que terão pela frente, como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 2, versículo 22, que completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Amém, meus irmãos? E quando assim procedemos, nós estamos seguindo a prática admitida pela igreja de todos os tempos. Não se trata do batismo, é importante, irmãos, nós entendermos isso aqui. Não se trata do batismo, e sim de uma apresentação da criança a Deus. É uma ação de graça e fé, é uma súplica, é uma oração de bênção divina pela criança, pela Rebeca. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, antes de nós apresentarmos, a Rebeca, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13 a seguir. Amém? Todos encontraram? O texto diz assim: e traziam-lhe os meninos, as crianças, para que Jesus lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém, meus irmãos? Olha que momento tremendo. A Bíblia diz aqui que as pessoas pegavam seus filhos e levavam até a presença de Jesus e os seus discípulos. E Jesus pegando elas, eu acho lindo esse momento que a Bíblia fala aqui no versículo 16. Fala assim: Jesus tomando nos seus braços. Quero dizer que Jesus, ele toma as crianças nos seus braços, porque ele tem cuidado das crianças. Ele nos toma pelo braço, porque ele nos ama, porque ele quer cuidar de nós. Amém, meus irmãos? E é isso que nós vamos liberar na vida da Rebeca nessa noite. Que o Senhor o toma nos seus braços. Jesus já o tomou nos seus braços. E que Ele possa impor as mãos, cuidar dela, abençoar ela, todos os momentos, todos os dias da vida dela. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, o propósito nosso aqui como igreja é apresentá-lo, ela, na presença do Senhor. E confiar nessa palavra, que o Senhor está tomando-a pelos braços. Esse tomar pelos braços é o cuidado que Deus tem pelas nossas vidas e pelas nossas crianças. Amém, queridos? Interessante que estava pensando, o pastor hoje ele pregou sobre Rebeca. Coisa maravilhosa, Os irmãos não estavam aqui, mas o pastor pregou sobre Rebeca. E ele falou algumas características de Rebeca hoje de manhã. E nós vamos liberar essas características de Rebeca sobre a vida da Rebeca, que está sendo apresentada aqui nessa noite. Eu estava pesquisando, o nome Rebeca significa aquela que une, significa unidade. O pastor hoje de manhã ele falou que Rebeca ele tipifica a igreja. E ele falou que uma das características, uma das primeiras características de Rebeca é servir, aquela que está pronta para servir. E nós vamos liberar sobre a vida da Rebeca. Outra característica era a humildade de Rebeca. E uma outra característica, a perseverança dela em esperar o tempo de Deus.
o agir de Deus, a ação de Deus. Ela esperou 20 anos para ter o seu Isaac, mas ela perseverou. E essa é uma das características, né, como ele diz, que a igreja precisa ter. E o nome dela significa unidade, é um dos pilares, né, que a igreja necessita para avançar, para quebrar as cadeias do inimigo, sermos unidos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar pela vida da Rebeca, vamos abençoar a vida dela, vamos liberar palavras proféticas, né, de bênção sobre a vida dela. Estender as mãos, irmãos, vamos abençoar a vida dela. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, assim como o Senhor tomou aquelas crianças nos seus braços, Pai, nós consagramos, nós entregamos a vida da Rebeca em tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa cuidá-la. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. Oh, Pai, cuida dela em todas as áreas da vida dela, nós apresentamos ao Senhor. A sua vida emocional, a sua vida espiritual, meu Pai, sua vida sentimental, cuida dela, Pai. Repreendemos todo o mal como igreja do Senhor. Nós profetizamos todas as sortes de bênção, de saúde, meu Pai, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Porque nós cremos que o Senhor tem essas bênçãos para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim como a Rebeca, ela tipifica, ela representa a igreja. E tem como característica, meu Deus, a prontidão para servir. Oh, meu Deus, a humildade, a unidade, a perseverança. Nós profetizamos, meu Pai, essas qualidades sobre a vida da Rebeca nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todas as promessas do Senhor se cumpram na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Igreja, quero orar também pelos pais, né? Quero convidar você a estender as mãos. A palavra de Deus, ela diz que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre é um galardão, é um presente que Deus dá para os pais. Então quero dizer para o Robson, para a Sandra, que a Rebeca é um presente que Deus deu para vocês. Mas antes disso, ela é a herança do Senhor. E que vocês possam cuidar dela. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 6, que nós devemos insistir com os nossos filhos, enquanto nós estamos caminhando com eles, ajudando eles, falando do Senhor, pregando, ministrando na vida deles. Amém? Que o Senhor, e nós vamos orar nesse sentido, que o Senhor possa estar ajudando vocês, possa estar dando sabedoria a vocês, a como cuidar do presente que Ele mesmo deu para vocês, e a herança que vai voltar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos, vamos orar pelos pais. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Robson, a vida da Sandra, a vida da Rebeca diante do Teu altar, Pai. A família, os irmãos também que eles convidaram, Pai. Meu Deus, nós apresentamos em Tuas mãos, apresentamos na Tua presença, meu Pai. Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria ao casal, a como instruir a Rebeca, a como ensiná-la, a como, meu Deus, levar o maná, a Tua palavra, a Tua presença,
o teu amor, a tua graça à vida dela. Porque a tua palavra diz para nós ensinarmos o caminho do Senhor aos nossos filhos, que depois de velho eles não vão desviar da tua palavra e do teu caminho, Deus. E é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai, sobre a vida do Robson, sobre a vida da Sandra, Pai. Instrua eles, ajuda eles. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos dispostos aqui para ajudá-los, mas nós sabemos que há uma responsabilidade sobre os pais, porque eles são a autoridade máxima sobre a vida da criança. E em nome de Jesus, ajuda eles, dê sabedoria a eles, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, e que os irmãos também, né, são abençoados pelo Senhor, nessa missão, né, de ajudar a Rebeca a caminhar na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, igreja. Só quero agradecer, né, a presença de cada um, da família que veio e dos padrinhos, né, que estão junto comigo nessa missão de levar a Rebeca para mais pertinho de Deus. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos passar para o momento dos dízimos, das ofertas. Nós vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pela nossa vida profissional. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Então, Provérbios capítulo 3, a palavra de Deus, ela vai dizer, filho meu. Quem é filho de Deus aqui, amém, irmãos? Então é com você que o Senhor está falando, é comigo, todos aqueles que é filho do Senhor. Não te esqueças da minha lei, não se esqueça dos meus estatutos, o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, paz e prosperidade. Amém? A palavra do Senhor. E o versículo 9, ele vai falar um dos seus mandamentos, né? Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém, meus irmãos? Então você que vai dizimar, ofertar, né, faça isso entendendo que você é filho de Deus, filha do Senhor, e que está obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém? Não é mandamento de homens, mas você está obedecendo a palavra do Senhor. Aleluia? Então os irmãos vão estar passando com os envelopes, né? Você que vai ofertar, você que vai dizimar, você pega o teu envelope e logo em seguida nós vamos orar pelas nossas vidas.
Amém, irmãos? Aleluia. Vou pedir para você reclinar a sua cabeça em reverência ao Senhor. E é um momento, irmãos, que você possa colocar a sua vida profissional, a sua vida financeira, diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus e falar com Ele. Porque a palavra de Deus diz aqui que você é filho do Senhor. Nós somos filhos dEle. E Ele está aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus. Deus amado, nós colocamos a nossa vida profissional, financeira, diante do Teu altar. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos abastado, o Senhor tem nos alimentado, meu Deus. E nessa noite, Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está presente aqui, Deus. Pai amado, que tem colocado diante da Tua presença a sua vida profissional, a sua vida financeira, meu Deus. Pai, vem de encontro, meu Deus. Venha suprir cada irmão e cada irmã, meu Pai. Cada necessidade, meu Deus. Que a Tua palavra, ela possa se cumprir na vida da Tua igreja. Para que o Teu nome, meu Deus, sempre o Teu nome, seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você tem a liberdade, né, de trazer a tua oferta, trazer o teu dízimo até o gasofilácio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus? Fala amém. Graças a Deus, aleluia. Que bênção, né? Que bom a gente poder estar junto mais uma noite. Já, se a gente terminasse o culto agora, dessa bênção apostólica, já estaria tremendo. Teria sido uma bênção já. Apresentação da criança, adoramos o Senhor. Momento muito, muito especial, muito bom mesmo. Queria até que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, fala que bom que você veio. Fala para ela, amém? Não, mas fala com um sorriso colgate, fala que bom que você veio. Aleluia. Para de trás você falou também? Que bom. Amém. Davi, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não que Deus mora aqui nesse prédio, Deus mora em nossos corações, amém? Na pessoa do Espírito Santo, Ele mora em nós, a igreja somos nós. Se nós estivéssemos reunidos lá no vale, é a igreja reunida, lá na casa de alguém, é a igreja reunida. Mas nos reunimos nesse cenáculo, nesse lugar maravilhoso, abençoado, onde Deus tem falado com os nossos corações, de alguma maneira Ele tem nos abençoado sempre. Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Te louvamos pela vida da Rebeca, essa criança que foi apresentada hoje, pela vida de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Pela vida de cada um de nós que viemos a esse cenáculo, a esse lugar, com um só propósito, meu Deus, adorar o Senhor, ouvir tua voz, sentir tua presença. Deus, como é tremendo, como é maravilhoso, Senhor, podermos estar na tua presença. Como é maravilhoso, meu Deus, estar na comunhão dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa, cada vida aqui nesse lugar, cada família aqui representada, possa ser abençoada de uma forma maravilhosa e tremenda pelo Senhor. Em tudo isto, seja o teu nome engrandecido e exaltado em Cristo Jesus. Que tu cresças, que eu diminua, mas que a tua palavra alcance os nossos corações como uma semente, uma terra fértil, e que possa produzir 100 por 1 para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?
Glória a Deus. O pastor falou que hoje pela manhã nós compartilhamos uma palavra, falamos a respeito de Rebeca, comparando Rebeca com a igreja. Foi uma bênção, mas não é a mesma palavra que vou pregar à noite, não. Deus trouxe algo diferente. Eu quero falar de algo diferente com os irmãos, porque o maná é novo, amém? A cada manhã Deus dá um maná novo, e se Ele está nos dando um maná novo, então esse é o maná novo que nós vamos nos alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho, narrado por São João, capítulo 14, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Aleluia. Quantos acharam, fala amém. Quem não achou, fala espera um pouquinho. Mas nós podemos acompanhar aqui também, amém? Quero ler do 23 ao 26. Jesus está falando. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele o que, irmãos? Olha o verso seguinte: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 25, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Glória a Deus. Nessa noite quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós cremos, irmãos, no Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos a ação do Pai em todo o Velho Testamento, Deus falando com a nação de Israel, Deus falando com o mundo através dos profetas, o Pai ali falando com Israel, falando com o mundo na época. Deus falou com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os profetas, e através dos profetas com Israel. Depois nós vimos o próprio Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo na condição humana. A Bíblia diz que ele, em Filipenses capítulo 2, vai dizer que ele despiu da glória, ele deixou a glória, deixou a divindade, ou melhor, a grandeza, o poder, e veio como homem, e como homem nasceu nesse mundo, do ventre de uma virgem chamada Maria, veio a esse mundo, viveu entre os homens, ou seja, Deus no passado falou com o homem, depois Deus, na pessoa de Jesus, veio morar com o homem, e por aproximadamente 33 anos e meio, Jesus viveu nessa terra, cumpriu o propósito pelo qual ele veio. Ele foi à cruz por nós, levou sobre si todas as nossas enfermidades, cumprindo toda a escritura a respeito dele. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo. Então veja que tremendo, gente. Primeiro Deus fala com o homem, Deus dá mensagens ao homem ali no tempo de Noé, no tempo de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, desses grandes homens, essas pessoas da época. Depois Deus vem habitar com o homem, e depois vem Deus habitar no homem. Qual é o propósito de Deus? É aproximar-se do homem. Desde o Éden, desde a queda ali no Éden, desde quando Adão e Eva pecaram, Deus veio ali na viração do dia, chamando por Adão, chamando por Eva, chamando eles, porque todos os dias Deus vinha ali, na viração do dia, no entardecer, quando o sol ia se pondo, Deus vinha ali, para o que? Compartilhar com o homem, ter um relacionamento com o homem ali, e com a sua esposa, com a sua mulher, com Eva. Mas houve um dia em que Deus veio, como vinha todos os dias, e já o homem tinha se escondido de Deus, já o homem estava escondido entre as folhas, entre as árvores, porque ele viu que ele estava nu, e ele temeu a voz do Senhor.
E eu preguei outro dia sobre isso, aqui na igreja, sobre esse momento. Mas que momento triste, irmãos. E depois dali o homem é expulso da presença do Senhor, expulso do Éden. E aí nós viemos, irmãos, dessa geração. Nós viemos da geração de Adão, viemos de Adão, todos viemos de Adão. Todos viemos desse patriarca, né, por assim dizer, da humanidade. E viemos com a mancha do pecado. E Deus preparou então a cruz. Jesus veio e foi à cruz por nós. E Deus preparou como o único caminho para que nós podemos voltar a Ele. E é interessante, irmãos, que lendo o evangelho narrado por João, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos. Mas o evangelho narrado por João, ele é diferente desses outros 3 evangelhos. Em que ele é diferente? Ele apresenta Jesus como Deus. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo fiel, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, mas João apresenta Jesus como Deus. Por isso começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pois bem, irmãos, João vai apresentar Jesus como Deus, e Jesus aqui no evangelho narrado por João, quando vai chegando no capítulo 14, capítulo 15, Jesus está chegando na última semana praticamente de vida dele aqui na terra. Ele começa a falar a respeito do Espírito Santo, ele começa a falar da missão do Espírito Santo, ele começa a dizer para os discípulos que o Consolador, o Espírito Santo é chamado de Consolador, porque agora mesmo Jesus iria para a cruz, morrer, ressuscitar e voltar para a destra do Pai, mas o Espírito viria para consolar os discípulos. Ele é chamado de Consolador, ele é chamado de Ajudador, ele é chamado de Paráclito. A Paráclito significa advogado, amigo, alguém que está intercedendo por nós o tempo todo. E a missão do Espírito Santo aqui na terra é preparar a igreja para o arrebatamento, irmãos. Preparar a igreja, a noiva do Cordeiro, para o arrebatamento, para subir e estar com Jesus por toda a eternidade. Pois bem, a missão, ou melhor, o propósito de Deus, era esse então, de habitar no homem. Por isso o Espírito Santo habita em você. Amém ou não, gente? Quem é morada do Espírito Santo que diz amém? Você é morada do Espírito Santo. Mas, irmãos, é interessante como que nós ignoramos isso, como que nós vivemos uma vida cristã, viemos à igreja, oramos, lemos a Bíblia, falamos do amor de Jesus para as pessoas, ouvimos canções, hinos, cânticos abençoados, né? Adoramos a Deus e por aí afora, mas é interessante como nós ignoramos que o Espírito Santo habita em nossas vidas, que Ele mora em nós. Como que ignoramos? Como vivemos, sabe, como igreja, como povo de Deus, no nosso dia a dia lá fora, no nosso trabalho, na nossa vida comum, secular, como ignoramos, sabe, no dia a dia, essa realidade, essa verdade, ou não vivemos essa realidade, essa verdade. O Espírito de Deus habita em nossas vidas. É o próprio Deus, irmãos. Deixa eu contar uma coisa para você. Em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia. E vai dizer na sequência: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali no vazio, numa terra vazia, numa terra sem forma, mas o Espírito de Deus veio ali, ele estava sobre as águas, diz a Bíblia, e aí o poder criativo de Deus, através da sua palavra, começou então a formar essa terra maravilhosa, esse planeta onde nós habitamos. Por mais que o homem procure o outro igual, não encontra. Por mais que o homem garante, tem certeza que tem outros e outros e outros planetas, e não é o caso aqui, não vou entrar em debate sobre isso, mas nunca encontraram. Nunca encontraram, mas Deus criou os céus, Deus criou a terra. Amém ou não, queridos? Glória a Deus por isso. Como é lindo saber disso. E o Espírito de Deus habitou, estava, sabe, ele é mencionado já nos primeiros versículos da Bíblia.
dizendo que ele estava num lugar em que estava vazio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas têm sofrido desse vazio existencial? Irmãos, depressão, opressão, todas essas enfermidades psicossomáticas, coisas da alma, tem a ver com esse vazio. Sabe, esse vazio, ele só pode ser preenchido com a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, irmãos. Mas olha a sequência, Jesus está falando que se alguém ouvir a minha palavra, se alguém der crédito à palavra dele, ele está dizendo, eu e o meu Pai viremos a ele e faremos morada. Como é que o Pai e o Filho vai fazer morada em mim? É na pessoa do Espírito Santo. Veja como é importante a gente buscar o Espírito Santo. Veja como é importante a gente pedir ao Espírito Santo que nos ajude nas nossas fraquezas, que nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nos momentos de dificuldade que passamos nesse mundo. Nós precisamos desenvolver, irmãos, um relacionamento com o Espírito Santo. Como igreja, como filho de Deus, como filha de Deus, precisamos desenvolver esse relacionamento, igreja. Qual é a missão do Espírito Santo nas nossas vidas? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas ele convence o mundo. Mas e você como igreja? E a mim como igreja? Qual é a missão do Espírito Santo? Como eu disse agora mesmo, é nos preparar para Jesus, nos preparar para o noivo. Amém ou não, querido? Você entende isso? Amém ou não? Sabe, é o Espírito Santo que vai estar o tempo todo nos guardando, nos protegendo, nos ajudando, nos fortalecendo. Irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tem desenvolvido esse relacionamento com o Espírito Santo, igreja? Nós como igreja temos desenvolvido. Você ora pela manhã pedindo, Espírito de Deus, me ajuda nesse dia, eu vou para o trabalho agora, me protege, que a tua unção seja sobre a minha vida. Espírito Santo, abençoa a empresa onde eu trabalho, abençoa lá o meu patrão, abençoa lá a pessoa que está me dando oportunidade naquela empresa. Se você é proprietário de uma empresa, Senhor, Espírito de Deus, envia as pessoas, sabe, para estarem ali na minha empresa. Senhor, abençoa cada pessoa que entrar lá. Você entrega para o Espírito Santo essas coisas, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer isso, igreja. Precisamos aprender, porque ele está o tempo todo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele ora, ele intercede por nós. Jesus está dizendo, irmãos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Jesus está dizendo, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de tudo que ouviu do Pai, daquilo que é meu. Jesus falou, ele fará vocês conhecer. Quem é que vai nos lembrar das palavras de Jesus, irmãos? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Amém ou não, querido? Você compreende essas coisas? Amém ou não, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu queria falar dessa ação do Espírito Santo. Gente, se nós olharmos para a Bíblia, eu vou citar só 3 personagens, rapidinho. Eu vou citar Sansão. Sansão, irmãos, ele foi dotado de uma força sobrenatural. Por causa de quê, irmãos? Por causa do Espírito Santo que estava na vida dele. Irmãos, a Bíblia vai dizer que ele, com uma queixada de um jumento, uma queixada, um esqueleto da cabeça de um jumento, ele derrotou 1000 soldados. 1000 homens ele derrotou. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apossou dele, aquela força foi sobrenatural, e Deus trouxe um grande livramento para Israel naqueles dias, usando Sansão. Se nós olharmos para o apóstolo Pedro, irmãos, Pedro, ele era um homem iletrado. Pedro não sabia ler, não sabia escrever, Pedro não tinha, sabe, nenhuma leitura, né? Pedro não era uma pessoa conhecedora de escrituras, nada disso. Pedro era um pescador. Pedro estava lá pescando e Jesus vem e fala com ele. Irmãos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles estão no cenáculo por ocasião do Pentecostes. O Espírito Santo veio, e quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, irmãos, ele começou a pregar a palavra, começou a falar do amor de Jesus, falar da palavra de Deus. Igreja, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas numa pregação.
Você imagina isso? Pedro prega para uma multidão de pessoas que estavam ali escutando a palavra. Imagina que conversão que tremenda que é essa, irmãos. 3.000 pessoas foram convencidas por Deus e se renderam a Jesus. Pedro, quem era Pedro? Um homem iletrado, como eu disse agora, analfabeto, por assim dizer. Mas olha a unção que estava sobre ele. Glória a Deus, amém, queridos? Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso tremendo, eu acho maravilhoso. Como Deus vai fazendo coisas tremendas. Gente, nós olhamos para as nossas limitações, mas em Deus não há limites. Para Deus não existe limite. Amém ou não, gente? Deus olha para as nossas possibilidades. Quando Ele nos olha, não olha para a nossa limitação, Ele olha para a nossa possibilidade. Por isso nós precisamos aprender a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não é nas minhas forças, não é no meu intelecto, não é no meu conhecimento, é tudo posso. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece, irmãos? É a presença desse Deus na minha vida, na sua vida. Amém ou não, igreja? Você crê nisso? Você pode dizer amém ou não? Quando nós falamos amém, nós estamos dizendo assim seja. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas nós agimos como se ele não fosse. Percebe? Agimos como se não fosse. Oramos, pedimos a Jesus tantas coisas, pedimos o Pai tantas coisas, mas nunca nos referimos ao Espírito Santo, pedindo Ele. E Ele está aqui. A missão do Pai foi falar com os homens. A missão do Filho foi habitar entre os homens. A missão do Espírito Santo é morar nos homens. Igreja, tem alguma coisa mais íntima do que essa? Do que Ele morar em nossas vidas? Amém, igreja? Aleluia! Interessante que, abre aí comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, glória a Deus. Segura aí por enquanto, capítulo 13 de Atos, não vamos ler agora, deixa eu só falar algo antes com você. Interessante que quando nós olhamos, irmãos, para o Espírito Santo, pela fé, nós falamos com Deus. Às vezes nós oramos, nós falamos, mas irmãos, nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente, ele fala no nosso íntimo, na nossa alma, ele testifica com o nosso espírito. A Bíblia diz: o Espírito testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Ele testifica isso. Nós identificamos a voz do Espírito Santo. Irmão, você recebe uma ligação no celular. Bom, você recebe, não esquece o celular. O celular é para as pessoas mais modernas agora, né? Vamos falar mais tempo. Deixa eu falar para os irmãos aí que viveram na época que não tinha celular. Não são os dinossauros, não, é porque não tinha mesmo, gente. Pouco tempo não tinha. Graças a Deus não tinha, né? E aí o telefone era lá você tinha que ir lá e atender o fio, não tinha nem jeito. Se você estivesse lá na rua, está te chamando o telefone, você corria lá. Mas quando o telefone toca e a pessoa atende o telefone, estou usando só uma ilustração aqui para você entender. A pessoa pega o telefone e fala: alô, aí a do outro lado começa a conversar, aí você já conhece a voz da pessoa. Quando a pessoa é íntima, você já conhece. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Você já conhece a voz. Você conhece a voz do Espírito Santo? Você tem falado com Ele? Você tem ouvido a sua voz? Você conhece quando o Espírito Santo está te falando? Você está diante de uma situação e está dizendo: não vai por aí. Você obedece. Quando você tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai falar para você: ei, essa decisão não está de acordo com Deus. Você vai tomar essa decisão? Você ouve a voz do Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito Santo quando você vai, fazer um negócio e de repente tem lá um engano, uma situação naquele negócio, o Espírito Santo falando para você: não faça, não é correto. Você ouve,
Ou você só faz assim? É coisa da minha cabeça. Como que você reage? É o Espírito Santo, irmão, que está aí falando. Como que você ouve a voz dele? Como você discerne? Sabe, só quem é íntimo vai ouvir. A Bíblia vai contar de um discípulo chamado Filipe. Assim que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, Filipe está andando no caminho, se não me falha a memória, o caminho de Azoto, um lugar, não importa o lugar, estava andando, e de repente vem uma carruagem, vem um homem em cima da carruagem, um eunuco, vinha em cima da carruagem. A Bíblia vai dizer assim: o Espírito Santo falou para o Felipe, encosta naquela carruagem, começa a correr junto com ela. O Espírito Santo falou, e ele começou a ir do lado, e aí o moço estava lendo as escrituras, estava lendo o profeta Isaías, e o Felipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E o moço falou assim: como que eu vou entender se não tiver quem me explica? Aí ele subiu no carro e começou a explicar aquela passagem do profeta Isaías que se referia a Jesus. E aí ele vai falando, explicando, e aí de repente o eunuco fala assim: ali água, o que impede de eu ser batizado? E a Bíblia diz que eles pararam o carro, o eunuco era o tesoureiro da rainha da Etiópia, né? Ele era oriundo da Etiópia. E ele desceu do carro e Filipe o batizou. Quando batiza ele, a Bíblia vai dizer: o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, arrebatou Filipe, levou ele para um outro lugar. Que tremendo que é isso. Isso que é intimidade, irmãos, com o Espírito Santo. Isso é intimidade. Isso é estar caminhando, ouvindo a voz. Você já passou perto de alguém que está passando por um sofrimento e o Espírito Santo falou assim para você: encosta lá e fala do amor de Jesus para ele. Você falou? Você ouviu a voz? Você obedeceu a voz? Estava uma pessoa numa situação de apuro e o Espírito Santo falou assim para você: vai lá e ajuda aquela pessoa. Você obedeceu? Você discerniu a voz do Espírito Santo? Você fingiu que não era com você? É assim que o Espírito Santo fala com a gente, irmãos. É assim que a igreja de Jesus precisa caminhar nesse século, ouvindo a voz do Espírito Santo, discernindo a voz do Espírito Santo. Você já pediu o Espírito Santo nos mínimos detalhes para ele estar com você, te dar a direção, te ensinar o caminho, a decisão a ser tomada. Senhor, eu estou diante de uma situação, mas o Senhor conhece o futuro. O Espírito Santo conhece tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é Deus. Amém ou não, queridos? Então o que me impede de falar com Ele? Se Ele mora em mim, se Ele habita em mim, o que me impede de falar com Ele? De pedir: Espírito Santo, me ajuda nessa situação. Atos capítulo 13, verso 2. Por favor, querido, Atos 3, 2. 13, 2, é isso? Amém? Glória a Deus. E servindo eles ao Senhor, que é os discípulos, jejuando, olha lá, irmãos, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo está falando, por isso eu estou provando para você que ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma luz, ele não é uma brisa, nada disso. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele entristece, ele se alegra, ele fala, ele ouve, ele é uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa. Amém? Dá para entender isso? Amém ou não, queridos? Glória a Deus. Eu só estou animando você no relacionamento com o Espírito Santo. Olha Lucas capítulo 12, verso 12. 12 de Lucas. Glória a Deus. Olha também um texto interessante que está ali. Lucas 12. Porque na mesma hora vos ensinará quem, irmãos? O que convém? O que eu preciso falar? Jesus está falando na mesma hora, quando você for colocar diante de uma situação difícil. Naquela mesma hora, o Espírito Santo vai te ensinar o que é que você tem que falar. Você está diante de uma situação onde está tendo lá uma briga, uma situação, uma revolta, uma coisa, e você tem que dar uma opinião. Tem que levar ali uma palavra que vai apaziguar. Tem que levar ali uma palavra que vai trazer, sabe, graça naquela situação. Você pede para o Espírito Santo.
Espírito Santo, me ajuda. Ou você toma partido. Ah, não, eu vou a favor desse aqui, porque esse aqui está certo. Mas quais são os parâmetros que você estabeleceu para saber quem está certo? Não é melhor pedir para o Espírito Santo, para o Deus Todo-Poderoso: Senhor, me dá a palavra certa para falar, para alcançar os corações, para resolver a situação. Percebe, irmãos? Amém ou não, gente? Amém ou não, irmãos? Pois bem, também em Atos capítulo 15, verso 28, abre em Atos capítulo 15, o versículo 28, glória a Deus, olha lá, Atos 15, 28, glória a Deus. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aqui, deixa eu explicar o que está acontecendo. Aqui a igreja, os discípulos, eles reuniram para resolver o que tinha que falar para as pessoas que estavam se convertendo, que não eram judeus, eles eram gentios, eram como nós, eram gentios, não eram judeus. Todo aquele que não era judeu, ou era grego, ou era gentio. E aí os gentios começaram a se converter, e eles reuniram para resolver. Como que nós vamos fazer? Que ordem que vai ser dado para eles? E aí eles não sabiam como resolver, eles oraram, e aí o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, o Espírito Santo tomou uma decisão e passou para os discípulos, e eles entenderam. E as coisas eram para as pessoas guardar o sangue dos animais, guardar da prostituição e da fornicação, são essas coisas que ele mandou que os gentios guardassem. Pois bem, eu mostrei esses versículos para você perceber como que o Espírito Santo, ele está envolvido na obra, ele está envolvido no projeto de Deus, ele está envolvido no propósito de Deus. Então por que eu não vou buscar ele? Por que eu não vou pedir a direção para ele? Por que eu não vou pedir ajuda para ele, o consolo dele, se ele é que está conduzindo a obra do Senhor Jesus? Você entende isso, amém ou não, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 16, verso 13, para a gente concluir aqui, João 16, versículo 13. Glória a Deus. Do 13 ao 15. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em que, irmãos? Guiará em que, igreja? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito da verdade, a Bíblia diz que ele vai nos guiar em toda a verdade. Gente, se nós buscarmos a direção do Espírito Santo, nós não vamos andar no erro, nós não vamos andar, irmãos, às cegas nesse mundo, nas nossas decisões, na nossa maneira de caminhar nesse mundo. Nós vamos caminhar na luz do Espírito Santo, se nós buscarmos o Espírito Santo, pedirmos a direção para o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, na igreja de hoje, e não é a placa que está na porta que vai salvar alguém, não é porque está escrita Donai ali que você está salvo, não, igreja. Não é porque está escrita Assembleia de Deus, Deus é amor, não sei o quê, que ficou. Não. Nós somos salvos pela fé no que Jesus fez na cruz por nós, e é de graça. Amém, queridos? Daí o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, à medida que nós nos entregamos a Jesus, ele vem habitar em nós. Agora, a maneira como nós vamos conduzir a nossa vida deve ser ouvindo a direção que o Espírito Santo está nos dando. Mas existem 3 tipos de pessoas na igreja, 3 tipos de pessoas, e são distintas. Se você prestar atenção, são distintas a respeito do Espírito Santo. O primeiro tipo de pessoa é aqueles que falam o seguinte, que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo mora na vida deles, que o Espírito Santo vive neles. Eles dizem que têm intimidade com o Espírito Santo, profetizam, oram, colocam as mãos nas pessoas, liberam uma palavra, uma série de coisas, e tudo parece uma bênção. Só, irmãos,
que as obras da pessoa, a maneira como ela vive, não condiz com o que ela fala. Sabia, irmãos? Tem esse tipo de gente na igreja de Jesus. Hoje, a pessoa diz uma coisa, mas vive outra. Vive mentindo, vive na prostituição, vive no adultério, e vai por aí afora. Vive enganando, vive na glutonaria, na bebedice, nos vícios, derrotados por tudo isso, e vão profetizar. Eis que assim diz o Senhor. Irmãos, cuidado, cuidado. Tem esse tipo de gente, tem aparência de que tem o Espírito Santo, mas nega a eficácia. Jesus falou assim que uma fonte de água doce não vai dar água salgada. Amém ou não, gente? Ou a árvore é boa e produz bons frutos, ou a árvore é má e produz maus frutos. Jesus foi enfático nisso. Então o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, precisa acontecer uma metamorfose, precisa acontecer uma metanoia, precisa acontecer uma transformação. A minha vida precisa ser transformada, porque agora ela é a habitação de quem? De Deus. Se Deus mora na minha vida, irmãos, agora as coisas velhas passaram. Eu não posso estar vivendo da maneira antiga, da maneira nos pecados, nos mesmos pecados, nos mesmos erros, dominados pelo mesmo problema, o tempo todo derrotado. Mentia, agora não minto mais. Furtava, agora não furta mais. Era maledicência, falava mal das pessoas, agora não fala mais. Porque o Espírito de Deus está habitando ali, Deus está ali morando na pessoa. As obras têm que condizer, irmãos. Tem que condizer, tem que condizer. E nós não temos que sair policiando as pessoas. Eu estou falando isso que nós temos que olhar para nós. Cada um precisa olhar para si próprio, porque a palavra de Deus diz assim: cada um dará conta de si mesmo. O que eu estou dizendo aqui é que não adianta falar que tem o Espírito Santo, mas na verdade não demonstra que tem. Não vive como se tivesse. Tem mágoa, tem rancor das pessoas, não perdoa, não libera perdão, não convive com as pessoas, parece bicho, parece animal, sabe? Porque você põe um cachorro, um gato, aliás, tinha um cachorro e um gato ali fora hoje, estava pertinho do outro. De repente, o gato já deu uma unhada no pescoço do cachorro. Eu comecei a rir, meu sobrinho estava ali, e foi indo até um certo ponto, aí de repente o gato vai inchar, né? Assim tem muita gente desse jeito, irmãos, servindo a Deus, hein? Orando pelas pessoas, hein? Jejuando, hein? Falando do amor de Jesus, hein? Dizendo que tem o Espírito Santo, hein? Mas por qualquer coisa, por motivo mínimo, já soca a unha no olho do outro. Isso não é ter o Espírito Santo. Não é. Mas nós somos infalíveis de maneira alguma, somos pecadores. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, para nos corrigir, para a gente ouvir a voz dele. Olha, filho, não é por aí, não faça assim, não é desse jeito. Agora, às vezes nós temos medo das pessoas, né? A gente quer demonstrar para as pessoas. Então, quando estava Pedro tinha esse problema, sabia? Pedro, o apóstolo Pedro, lá no início da conversão dele, depois da morte de Jesus, melhor dizendo, ele sentava com as pessoas pecadoras, os gentios da época, comia, fazia festa, estava junto. Quando o apóstolo Paulo chegou onde ele estava, ele afastou das pessoas. Paulo chamou ele e falou: vem cá, Pedro. Repreendeu ele na cara. Falou: o que você está arrumando? Tipo, você não deve satisfação para mim. Você deve satisfação para o Espírito Santo. Se você está junto com os pecadores, tem que ser para ganhar os pecadores, não para fazer pior do que eles. Sabe, irmãos, nós temos amizade com todas as pessoas que quiserem ter amizade com a gente, todo mundo. A gente precisa amar todo mundo igualmente, não importa a vida que a pessoa leva. Mas o que a gente não pode é deixar ser levado pelas pessoas que estão fazendo coisa errada. Aí eu vou testemunhar contra o Espírito Santo que está morando em mim.
Percebe, irmãos? Quantos entendem isso? Falar amém. Então, primeira tipo de pessoas que falam que tem o Espírito Santo, mas só que não tem a obra disso. Ou tem um outro grupo que simplesmente ignora que existe o Espírito Santo. Sabe, toca a sua vida da sua maneira, do seu jeito, né? Ninguém manda em mim, eu faço do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Ninguém manda em você mesmo. Faça do seu jeito. Agora em mim tem um que manda, ele chama-se Espírito Santo. Amém ou não, irmãos? E ele precisa mandar em nós, nos dar a direção. Ah, mas nós vamos errar, vamos, vira e mexe, nós vamos desobedecer ele. Mas a gente vai voltar para ele e dizer, tem misericórdia, eu errei, eu fiz errado. E é ele que desperta a gente o tempo todo. Filho, está errado, filha, está errado. Sabe por que o Espírito Santo nos desperta, irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se tem uma lei no reino de Deus que é infalível, é a lei da semeadura. Se você semeia, você vai colher. Pode ter certeza que você vai colher. Aliás, tem um texto bíblico que diz assim, quem semeia vento, colhe. Isso é bíblico, viu, irmãos? Uma tarefinha para você procurar na sua casa. Quem semeia vento, colhe tempestade. Pode ter certeza, isso é bíblico. Amém, queridos? Eu quero terminar dizendo o terceiro tipo de pessoas. São os que não precisa ficar falando. Não fica. Você não vê a pessoa aparecendo, falando, gesticulando. Às vezes você não vê ela nem profetizando, sabe? No sentido de querer aparecer. Esse tipo de pessoa é aquele que de fato tem o Espírito Santo. Você não vê a pessoa embrulhada em conversa fiada. Você não vê mau testemunho dela. Você não vê ninguém falar mal dela e ter razão. Porque falar mal vai falar de qualquer jeito. Porque vai ter inveja, vai ter ciúme, vai ter o diabo, vai ter uma série de coisas. Que vai usar as pessoas para falar de você. O que não pode é as pessoas ter razão no que está falando. Então, essas pessoas você não vê dar motivo. Esses são os que têm o Espírito Santo de verdade. Sabe, profetizam, falam do amor de Jesus, falam, oram, mas não faz isso para aparecer, não fazem isso para seu benefício próprio, não. De manhã eu estava comentando com a igreja, na ministração da manhã, eu comentei uma coisa que Deus me levou a comentar aqui no púlpito. Deus, irmãos, Ele não está procurando pessoas de posição. Deus está procurando pessoas de disposição. Você entende? Pessoas que estão prontas para servir. E eu disse pela manhã que eu estou aqui pregando, o pastor Marildo prega aqui, os pastores pregam aqui também, mas em momento algum passa pela nossa cabeça que nós somos mais importantes do que as irmãs que estão lá agora cuidando das crianças, dos filhos de vocês, para que nós podemos estar aqui. Elas estão lá cuidando. Elas estão lá fazendo a obra do Senhor. Queria fazer a obra, irmãos. Cuidar dos seus filhos, ensinar a palavra de Deus lá para eles, amá-los, servi-los. Estão lá servindo eles, as crianças. Eu não sou mais importante do que elas de jeito nenhum. Ai de mim se pensar que sou. Sabe, os músicos que estão aqui, ai deles se pensarem que são melhores do que estão embaixo, louvando também o Senhor. Ai deles se pensarem que Deus está recebendo o louvor deles e não está recebendo dos irmãos que estão ali embaixo. Ai deles se pensar assim. Deus não está procurando pessoas de posição. Deus está procurando corações dispostos a servir. Corações dispostos a servir. Servir. A liderança, irmãos, ela deve ser assim, para servir. E não assim para oprimir, para mandar, para dizer assim. Não. Tem que ser assim, sustentar, servir, amar, caminhar junto. Amém? Você percebe, irmãos? Deus deu uma boca para a gente e 2 ouvidos. Será por quê, né? Eu penso que é porque é mais importante escutar do que falar. E às vezes precisamos aprender isso. Glória a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Uma certa ocasião, irmãos, eu estava trabalhando em Franca
muitos anos, mas não tão muitos anos também, senão você vai pensar que eu sou muito velho. Um tempo atrás, eu trabalhava em Franca, eu fazia cobrança num depósito lá, no início da minha conversão. E tinha um irmão, trabalhava numa bicicletaria, consertava bicicleta na época ali, e ele chama-se João, eu espero que ele esteja vivo ainda, ele me ajudou muito na minha conversão. E um dia eu cheguei lá, eu passava quase todos os dias lá para conversar com ele. Era muito bom conversar. Na hora do almoço, eu ia lá para a gente compartilhar da palavra de Deus, gostava muito de ir lá. Porque a Bíblia fala assim, anda com o sábio será, anda com o tolo e você vai ser tolo. Anda com o sábio, você vai ser sábio. Então, pessoas que transpiram o amor de Deus, que transpiram a palavra de Deus, fica perto dessas pessoas. Faça um jogo de oração com elas, para você ver como que a sua vida muda. E eu fui ali, e um dia desses eu passei lá, andava de bicicleta, fazendo cobrança lá na cidade, para o depósito onde eu trabalhava, o depósito de material para construção. E eu cheguei à porta da oficina, estava baixada um tanto assim, só aberto, e eu escutei ele lá dentro, orando, e eu falei, João, eu entrei e ele chorava, mas ele chorava. E eu falei, o que aconteceu, João? Eu não parava de chorar. Ele falou, Maurinho do céu, aconteceu uma coisa comigo aqui agora mesmo, uma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estava lendo a Bíblia aqui, deitado, eu deitei aqui no estrado que tinha assim, né? Eu tinha fechado um pouquinho a oficina, porque ele almoçou e estava ali fazendo 1 quilo, né, que a gente fala. E ele falou, começou a ler a Bíblia, e ele começou a ler assim, de repente as letras da Bíblia foi sumindo assim, foi como que um fogo passando assim nas letras, e ele ouviu nitidamente, claramente, uma voz falando com ele lá dentro da oficina. A voz falou assim para ele, testifica a sua fé, põe em prática a sua obra. E ele acordou assim, levantou assim, falou, o que está acontecendo? Quem está aí? Abriu a porta, olhou lá fora, não tinha ninguém, a rua tudo quietinho. Ele foi no fundo, olhou e voltou e falou assim, gente, será que Deus falou comigo aqui? Ele era uma pessoa assim, muito humilde, muito simples, muito abençoado também, né? Um homem de Deus. E ele voltou para dentro, falou, Maurinho, eu voltei para dentro aqui, eu voltei preocupado. Eu falei, gente, será que eu estou escutando voz? O que está acontecendo comigo? Ele disse que deitou de novo ali, do jeito que ele estava lendo, ele falou assim, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, se é o Senhor que falou essa frase comigo, então fala de novo. Fala comigo de novo. E ele disse que deitou ali, começou a ler de novo o texto bíblico. E ele falou que de repente as letras foram pegando fogo de novo assim, e falou, pronto. E ele ficou assim olhando, e veio aquela voz de novo. A primeira vez falou assim, testifica a sua fé, põe em prática a sua obra. E ele falou, mas por quê? Como testificar a fé? Como pôr em prática a obra? E aí a voz pela segunda vez veio e falou assim para ele, o irmão estava morto. Ou seja, você estava morto. E nós estávamos mortos, irmãos. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, nas ofensas, nos pecados. Mas Deus nos vivificou. Pela graça nós somos salvos. Ele disse que pulou daquele lugar, pulou desesperado, clamando a Deus e orando e chorando. Foi o momento que eu cheguei naquele momento. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, só Ele nos leva ao arrependimento verdadeiro. Só o Espírito Santo. Só Ele. Mais ninguém. O arrependimento verdadeiro vai nos despertar a tomar um novo rumo, uma nova direção para a nossa vida. Se eu estou dizendo que eu me arrependo de um pecado, mas não há mudança, não há transformação, eu digo com toda clareza, não é o Espírito Santo que está convencendo. Talvez o nosso intelecto, talvez a moralidade, talvez o nosso próprio caráter, faz com que a gente se arrependa de alguma situação, mas irmãos, se aquilo não é verdadeiro, não é genuíno, eu volto a errar de novo, do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
E tudo só pode se fazer novo na minha vida se o Espírito Santo habitar em mim. Se o Espírito Santo habitar em mim. Tem muitos jovens, muitas pessoas que vão para as casas de recuperação quando estão viciados em algum tipo de droga, de entorpecente. Tem um trabalho ali na DC9, uma clínica ali indo para Claraval, Alcimar, Elcio, Célia, Selma, esses irmãos, eles têm feito um trabalho lá de ajuda, de cultos lá, terça-feira sim, terça não, eles estão lá. Eu durante 3 anos fui ao presídio ali em Serra Azul, todos os finais de semana eu estava lá. Depois veio a pandemia e foi cortado isso. Mas a gente vai voltar de novo com o projeto. Orando e pregando para as pessoas ali. E eles estão ali também. Mas se não houver uma decisão de verdade, se o Espírito Santo não vir ali no coração da pessoa e convencer ela do arrependimento, e ela se arrepender de verdade dos pecados, ela nunca é liberta. Nunca, nunca. É impressionante o número de pessoas que a gente conversa no presídio e que já está preso pela 3ª ou 4ª vez. É impressionante o número de pessoas que nós conversamos lá dentro, que está preso pela 2ª ou 3ª vez e estavam dentro de uma igreja. Eram crentes, evangélicos, cristãos ou católicos, não importa. Serviam a Deus. Mas não tomaram uma decisão, não se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo, irmãos, pode nos guiar nesse mundo. Esse mundo é tenebroso. Esse mundo está dominado por demônios. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Elas não conseguem enxergar a verdade. Só o Espírito de Deus vai nos guiar em toda a verdade. Toda a verdade. Permita-me contar. O Marcial ficou 10 anos envolvido nas drogas. Ele se converteu, andou com Jesus, mas voltou para o mundo, foi envolvido 10 anos. Eu digo respeito aos que vão para as casas de recuperação, e graças a Deus muitos recuperam, mas a maioria absoluta não se recupera. Como é triste falar isso. E o governo injeta, e as famílias sofrem, elas vão sendo destruídas, vão sendo minadas. As mães vão sofrendo cada vez mais, não conseguem dormir. Vira um inferno dentro de casa. A droga, o álcool. Quem é que manipula tudo isso, empurra tudo isso para a vida das pessoas, irmãos? Se não é Satanás, se não é o diabo. E vai destruindo a família, e você não consegue colocar a mão, você não consegue resolver o problema, parece que não tem solução. Não tem. Você olha e fala, não tem jeito. Porque há um vazio ali dentro do coração da pessoa. E ela corre para as drogas, para aliviar aquele vazio, aquela angústia que está ali dentro. Ele não sabe, mas há uma angústia ali dentro. E eles pelejam daqui, pelejam dali. Agora mesmo aquela droga já não é mais suficiente. Mas irmãos, é o Espírito Santo vir e morar naquela vida. Ela é transformada em nome de Jesus. O dia que o Marcial tomou a decisão, eu vou voltar para Jesus. Gente, ele nunca precisou de ir em clínica alguma, porque ele tomou uma decisão e o Espírito Santo veio habitar na vida dele. Era um jovem, era um menino, mas ele tomou uma decisão. Quantos tomam a mesma decisão e são transformados, são curados, são libertos? Mas se não houver a ação do Espírito Santo, você que tem um filho, um familiar envolvido no mundo das drogas, começa a pedir a ajuda do Espírito Santo, começa a clamar o ajudador, procura o consolador, diz: Senhor, eu creio que o Espírito Santo pode transformar ele pode dormir e amanhecer de outro jeito, porque o Espírito Santo tem poder para transformar, irmãos, para curar, para restaurar, para avivar, para libertar.
O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, só Ele pode quebrar as algemas, as cadeias do pecado, da destruição. Não é homem nenhum, não é religião nenhuma. Religião nenhuma pode fazer algo para alguém. Só Jesus, só o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus. Ai da igreja que não tem o Espírito Santo. Ai da igreja que não clama, que não busca o Espírito Santo. Ai dela. É só uma sociedade, é só uma reunião fria e mais nada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nada, 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 nada. Mas se tivermos o Espírito Santo, o nosso coração vai estar ardendo com fogo o tempo todo. E você vai acordar pela manhã, pela madrugada, e não sabe por quê, mas você começa a chorar. Aí eu não sei por quê. Começa a ouvir um cântico, começa a pensar na vida, e começa agora mesmo a chorar e dizer: Deus, faz alguma coisa por mim. Transforma a minha vida, muda a minha família, Pai. Salva a minha família, salva meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Só o Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito Santo. E ele não depende do intelecto, da inteligência, não. Ele só depende de nós tomarmos uma decisão e dizer assim: Espírito Santo, vem morar em mim, vem habitar em minha vida. Amém, queridos? Quero orar com você agora. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, Estevão, ele está conversando com as pessoas daquela época, os judeus. Eles não queriam ouvir a palavra de Estevão. Eles rejeitavam o que Estevão estava falando. Olha o que Estevão fala para eles. Capítulo 7 de Atos, versículo 51 até o versículo 54. Olha o que diz a Bíblia. Homens de dura cerviz, ou de coração duro, e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Olha o 52. A qual dos profetas perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha o 53, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardaste. Olha o verso 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Gente, pensa, as pessoas estavam resistindo ao Espírito Santo. O Estevão pregando, falando para eles que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, que tinham que deixar o Espírito Santo fazer a obra na vida deles. E eles rangiam os dentes de raiva do Estevão. Pensa como os demônios atuam na vida das pessoas, irmãos. Quando você tenta falar do amor de Jesus, do Espírito Santo para as pessoas. Sabe, mas só o Espírito Santo pode transformar as nossas vidas. Pode quebrar as cadeias e nos libertar. Curva a tua cabeça um momento, vamos falar com Deus. Eu digo para você que o Espírito Santo está aqui nessa noite, está na vida de cada um de nós. Ele habita em nós. Paulo diz aos Efésios que para eles não entristecerem o Espírito Santo, porque é possível também entristecer o Espírito Santo. Quando nós andamos, sabe, irmãos, para o pecado, vivendo para o pecado, nós entristecemos o Espírito Santo. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. Pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua bondade, pedimos o teu perdão, meu Pai. Pecamos contra ti, pecamos contra o Espírito Santo. Não o temos desejado como deveríamos desejá-lo. Não o temos buscado como deveríamos ter buscado. Senhor, o Senhor diz aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo veio em Pentecostes e nos alcançou até os dias de hoje. Somos transformados,
por causa da presença do Espírito Santo, Pai. Pedimos em nome de Jesus, nos dá o Espírito Santo. Derrama sobre as nossas vidas essa unção nova, que nos capacita, que nos fortalece, que nos traz vida e vida com abundância. Espírito Santo, pedimos que o Senhor quebre as cadeias, os grilhões da vida, Pai, de todos os jovens dessa cidade, todas as crianças, os adolescentes, os adultos, que estão de alguma maneira amarrados, presos, algemados pelo vício das drogas. Meu Senhor, traz libertação, Pai. Espírito Santo, convence cada um de nós, convence cada um dessas pessoas, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor. Que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, Pai. Deus, usa a tua igreja, usa teu filho, a tua filha, que é morada do Senhor, a alcançar o cansado, o aflito, o necessitado. Senhor, nós pedimos agora por todas as famílias, Pai, dessa cidade, Senhor, que estão sendo destruídas, Pai, pela ação de Satanás, trazendo discórdia. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, que a paz que vem do Senhor, possa inundar cada lar, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós clamamos nessa noite. Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada. Tu és o nosso ajudador. Davi havia pecado, errado, adulterado com Batseba, preparado a morte de Urias. Quando o Senhor enviou o profeta Natã, Davi, ele se humilhou perante a face do Senhor. E ele diz no Salmo 51, não tira de mim o teu Espírito Santo. Com esse mesmo coração nessa noite, Pai, queremos dizer para o Senhor, pecamos, talvez pior que Davi. Não matamos Urias, mas matamos os Urias no nosso coração. Ah, meu Deus, não adulteramos com Batseba, mas adulteramos, meu Deus, com tudo que esse mundo tem oferecido. Nos distanciamos do Senhor. Por isso pedimos perdão nessa noite. E pedimos, não tira o teu Espírito Santo de nós. Então somente nos ajuda, Senhor, e nos capacita, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorá-lo com uma canção antes de encerrarmos o culto. Amém, queridos? Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me de novo. Espírito
como fogo. Vem como em Pentecoste. Oh, enche-me de novo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que será uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Portas que terão que ser abertas serão abertas pelo Espírito Santo. Você vai ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Será uma semana abençoada em nome de Jesus. Levanta suas mãos comigo para a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, agindo o nosso Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Estamos encerrando.